Fala, meu aluno, tudo bom? Na nossa aula de literatura de hoje, nós vamos estudar sobre o pré-modernismo, beleza? Pré-modernismo, você já sabe pelo nome que é alguma coisa que vem antes do modernismo. De fato é. Cronologicamente, o pré-modernismo se encontra aí nesse limbo, né? nesse meio termo aí entre o parnasianismo, o simbolismo, o realismo e o modernismo. Vamos então ao nosso contexto histórico no Brasil do pré-modernismo. Nós temos em primeiro lugar aqui, eu separei alguns fatos históricos. A Revolta da Armada, de 1891 a 1894, quando a alta patente da Marinha se revoltou contra, primeiramente, o Marechal Deodoro da Fonseca, porque ele fechou o Congresso, e aí ele não suportou a pressão, então ele saiu do cargo dele, né? Pediu para sair, 06 pediu para sair, e aí nós temos o Floriano Peixoto assumindo a presidência, contrariando a Constituição de 1891, que dizia que, se o presidente estiver no cargo até tanto tempo e ele meter o pé, tem que ser feita uma nova eleição. E aí ele não obedeceu isso, ele era o vice-presidente, assumiu ali. Esses marinheiros que já estavam com as armas na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, se revoltaram ainda mais, né, nessa segunda parte da Revolta da Armada. O que aconteceu? Floriano Peixoto foi lá e acabou com a revolta de uma vez. Temos a política do café com leite, né, em que São Paulo e Minas Gerais alternavam-se no poder. Forte migração, né, com o fim da escravidão no Brasil. Muitos europeus, né, especialmente italianos, vieram ao Brasil para trabalhar principalmente nas fazendas de café. A Guerra de Canudos, 1896 e 97, quando muitos sertanejos, né, muitos moradores do sertão nordestino sofriam ali injustiças e misérias, muitos eram ex-escravos. Eles se apegaram ali à figura do Antônio Conselheiro, que prometia livrá-los dessas injustiças que eles sofriam. E aí a igreja considerou como um herege, os próprios fazendeiros ali da região estavam acusando o Antônio Conselheiro e os habitantes de Canudos de monarquistas. Essa suspeita, esse boato aí, a famosa fake news, foi uma fake news. Essa fake news aí fez com que o governo atentasse para essa situação, enviasse 3 expedições que foram mal sucedidas, que serão derrotadas de lá, e o governo só saiu vitorioso na 4ª expedição que enviou a Canudos aí com mais de 20 mil mortos, mais de 25 mil mortos na verdade, né? Mais de 20 mil dos sertanejos e mais de 5 mil soldados do exército brasileiro. São alguns contextos importantes para a gente entender o pré-modernismo no Brasil, tá? Além disso, também tem a Revolta da Vacina, de 1904, quando no governo do presidente Rodrigues Alves foi instituída ali algumas mudanças. Por exemplo, Pereira Passos, responsável por algumas mudanças no Rio de Janeiro, você sabe disso, eu não vou ficar me atendo aqui a informações históricas, não é o nosso objetivo, mas vocês sabem, né, de toda aquela questão, em especial na cidade do Rio de Janeiro, e aí a vacinação contra a varíola, isso não foi muito bem divulgado, como seria essa vacinação, para as pessoas casarem, terem emprego e matricularem seus filhos nas escolas, teriam que ter tomado vacina. Então ficou um movimento assim, muito incerto, durou ali aproximadamente um mês até a obrigatoriedade da vacina ser suspensa. Mas enfim, tendo dito isso, só essa introdução, esse contexto, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o pré-modernismo de fato, tá? Foi uma espécie de transição entre o realismo, o naturalismo, o simbolismo e o modernismo, né? Cronologicamente, historicamente, ele está entre essas correntes literárias. Entretanto, esses escritores pré-modernistas, eles não estavam falando de coisas gerais, né? Como realistas e naturalistas faziam. O realista e o naturalista, ele olhava para a realidade e fazia críticas ou fazia análises. Mas o pré-modernista,
ele se inspira um pouco nisso, mas ele fala de uma realidade especificamente brasileira. Não é qualquer realidade, mas uma realidade brasileira. Como? A gente viu aquele contexto, revolta da vacina, guerra de Canudos, isso vai estar nos textos pré-modernistas. Além disso, o pré-modernismo não chegou a se configurar uma escola literária de fato. Nós temos características típicas do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo, do romantismo, do modernismo, mas no pré-modernismo é difícil a gente traçar algo que seja peculiar a todos os escritores. Nós temos alguns traços, mas é muito mais fácil, é muito mais interessante, aqui muito mais útil, estudar cada escritor, obviamente, dos principais, e as suas especificidades, tá? Mas a gente consegue pontuar algumas características gerais aqui. Entre elas, a mescla entre o conservadorismo e a renovação. Obviamente, o nome pré-modernismo foi dado depois, né? O pessoal não estava assim adivinhando que ia surgir o modernismo depois. Mas o nome diz um pouco do que foi esse movimento, ainda que não um movimento consolidado, né? Mas diz pra gente o que foi. Uma ponte entre o conservadorismo do realismo e naturalismo e da renovação e da inovação do que o modernismo vai trazer, tá? Então acaba retomando alguns aspectos naturalistas. Entretanto, apresenta a realidade brasileira da época, uma realidade brasileira específica, incorporando, portanto, as tensões sociais do período. A Guerra de Canudos vai ser tratada nos sertões de Euclides da Cunha. A cidade do Rio de Janeiro vai ser frequentemente abordada nos romances, nas crônicas e nos contos de Lima Barreto, tá? Então essa realidade brasileira, ela é denunciada nos textos pré-modernistas. Tudo bem? Então a gente percebe um regionalismo diferente do regionalismo romântico. No romantismo, nós tínhamos um regionalismo idealizado, um enaltecimento, uma valorização do sertanejo, do índio, de questões regionais, de questões próprias do Brasil. Aqui eu vou apontar para a realidade brasileira, mas com um olhar crítico, fazendo críticas, fazendo meus apontamentos, tá? O Monteiro Lobato, ele fala assim: pobre Jeca Tatu. Jeca Tatu é um personagem de um texto de Monteiro Lobato chamado Urupês. No final da aula eu vou falar sobre isso. E ele fala assim: pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance, como o sertanejo é bonito no romance, porque é idealizado, mas é feio na realidade. Você é bonito no romance, mas é feio na realidade, porque a realidade do pré-modernismo é a realidade como se apresenta. Então eu não estou idealizando, estou criticando essa minha realidade. Essa descoberta, então, no Brasil é a principal herança desses autores para o movimento modernista iniciado em 22. Então, quando a gente fala em pré-modernismo, ele está falando no Brasil, numa linguagem típica do Brasil, numa visão específica do Brasil, tá? Que vai influenciar o modernismo, como, por exemplo, a linguagem, né? Uma linguagem simples, própria, mais próxima do povo, mais próxima de uma linguagem coloquial, de uma linguagem mais popular, tá bom? Não ainda totalmente como o modernismo, mas já há alguns indícios disso aqui, tá bom? Negando então esse Brasil literário, do romantismo, do parnasianismo, ok? Mas, como disse, para a gente entender pré-modernismo, temos que falar dos principais autores, não tem como, a gente precisa analisar, cada autor e suas especificidades. Então eu vou analisar aqui Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, destacando a principal obra de cada um deles. Ok? Euclides da Cunha, nascido em 1866, morreu em 1909, morte trágica. Ele foi assassinado pelo amante da sua mulher, né? Negócio meio triste. Ele era adepto das ideias deterministas. Lembra que o pré-modernismo é uma ponte entre lá o naturalismo e o modernismo? O naturalismo tem ideias deterministas, né? Que é aquela questão de que o homem está condicionado ao meio em que vive, à herança, ao momento histórico. Então, o próprio livro Os Sertões, que é o principal livro de Euclides da Cunha, o livro é dividido em 3 partes, que é a terra, o homem e a luta. Quando fala-se assim em a terra, ele está falando
no ambiente. O homem é a hereditariedade e a luta é o momento histórico, é a Guerra de Canudos, né? Ele acreditava, Euclides da Cunha, numa raça superior, enxergando o mestiço brasileiro como uma raça inferior, tá? Numa parte inicial dos Sertões ele fala assim: intentamos esboçar palidamente, embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. Então isso é uma visão determinista, de raça inferior. Euclides da Cunha tinha isso. Ele usava uma linguagem erudita e técnica mesclada com alguns regionalismos e neologismos. Os Sertões, de 1902, é a sua principal obra, tá? O tema principal é a Guerra de Canudos, embora ele discuta também outros temas, nessas três partes em que o livro se divide, que são a terra, falando sobre o quê? Adivinha? Sobre a terra. Sobre o clima, sobre o solo, né? O meio em que se vivia. Como que o sertão se apresenta, né? Os ciclos de chuva. Euclides da Cunha defendia a ideia de que o sertão ele vivia ciclos de seca. A cada 9 ou 12 anos, mais ou menos, havia ciclos de seca. Então não é assim, tem sempre seca no Nordeste. Não, mas há períodos de grande seca, mas há períodos também de maior tranquilidade. O homem refere-se ao que? Adivinha? Ao homem, né? Ao sertanejo, à raça, faz a referência à raça, obedecendo aos critérios deterministas, falando sobre as condições físicas e psicológicas do sertanejo, as vestimentas, o andar, o comportamento, e depois da parte final ele vai falar sobre o Antônio Conselheiro. E a luta, que é o que? O momento histórico, a Guerra de Canudos, em especial a quarta expedição enviada pelo Exército Brasileiro, tá? Então eu separei aqui um trecho de cada parte, um trecho para a gente analisar brevemente. Acompanha comigo a leitura de um trecho da terra. Repara como ele está descrevendo a terra do sertão. E como que essa questão de ciclo aparece aqui. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Então, olha a mudança de perspectiva. Dilatam-se os horizontes, o firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da terra. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Depois, tudo isso se acaba, aí vem a seca. Então, ó, tem um período fértil, logo depois vem a seca. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora, e nas ocasiões em que os estios se ligam sem intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. Então ele está falando aqui desse ciclo, né? Ciclo de chuva e seca. No período de chuvas, a natureza é bela e fértil, mas no período de seca, os dias são torturosos e assombrosos, né? Então, como ele está descrevendo a Terra, há uma forte adjetivação aqui, como também num trecho que descreve o homem. Aqui ele está descrevendo o sertanejo, é uma das descrições mais belas que nós temos da figura do sertanejo brasileiro. Olha que descrição, até certo ponto, ambígua e paradoxal. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele é forte. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Então, ele é forte não na aparência. Na aparência, ele é fraco. Ele é forte onde? Psicologicamente. Ele é forte porque ele aguenta todas essas mazelas. Ele aguenta a miséria. Ele aguenta os períodos de seca. Mas ele passa fome, ele é fraco fisicamente. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, né? Quer dizer, ele é um cara meio torto. A estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Hércules Quasímodo, Hércules, o herói, né? Hércules, forte. Quasímodo é o corcunda de Notre Dame. Então, ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é corcunda, ele é troncho, ele é torto, ele é fraco. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante, andando para um lado e para o outro, não é gigante, é gigante, tá? Como se fosse um bêbado andando. E sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados.
Agrava-o a postura normalmente abatida no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A figura do sertanejo aqui, ele é o seguinte: psicologicamente forte, mas fisicamente fraco, tá? Ainda que seja forte como Hércules, também é desengonçado como Quasímodo, o corcunda de Notre Dame, tá? Seu andar é sem firmeza, caminhando como um ébrio. É o homem permanentemente fatigado, em outra citação do próprio Euclides da Cunha. E a última parte da obra, A Luta, falando sobre a Guerra de Canudos, e que eu peguei o trecho final, quando ele termina, já é o fim da guerra. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Olha essa descrição agora. Era o fim da guerra. O próprio Euclides da Cunha, ele era contra a Guerra de Canudos, mas como ele foi enviado como um correspondente para a Guerra de Canudos, ele foi enviado por um jornal de São Paulo para lá. Ele acabou se familiarizando, tendo empatia, entendendo o lado deles. Agora, olha o que ele diz aqui no final. Eram 4 apenas. Tinham 4. Canudos estava resistindo. Não se rendeu. 4 pessoas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança. Na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Você imagina essa cena? 5.000 soldados armados, gritando, e 4 pessoas assim, meio perdidas. Um velho, 2 homens e uma criança. Quer dizer, Canudos não se rendeu. Eles estavam ali. Eles não iam ganhar, obviamente. Esse é o fim da Guerra de Canudos. Então, nessa análise, nós percebemos que o movimento de Canudos não se entregou. Isso possivelmente é a prova na crença de um ideal que eles tinham ali. Os homens visivelmente derrotados não se renderam, mesmo sendo um velho, 2 homens e uma criança. Tá? Falamos sobre Euclides da Cunha, mas não acabou por aí. A gente está estudando cada um dos autores. Eu ainda vou falar de Lima Barreto e Monteiro Lobato. Lima Barreto nasceu em 1881 e viveu pouco. Morreu em 1922, tá? Ele morou aqui no Rio de Janeiro, retratou, portanto, o Rio de Janeiro, largou os estudos por conta de alguns problemas psiquiátricos do pai, então teve que cuidar dos irmãos. Ele mesmo sofreu de problemas psiquiátricos ao longo de sua vida. Era um anarquista e isso se percebe em seus textos. Na linguagem apresenta traços de coloquialismos, né, uma linguagem próxima da linguagem falada, criticando sempre o regime republicano, na figura quase sempre do Marechal Floriano Peixoto. Seus textos, com muita frequência, apresentam 2 tipos de personagem. Um personagem, um tipo, né, hipócrita. Esse hipócrita seria um ignorante que se acha sábio, que se acha inteligente, mas na verdade é um idiota. Tem um conto chamado Como o Homem Chegou, um conto de Lima Barreto, em que o delegado manda buscar um lunático, um louco, que estava lá em Manaus. Então ele mandou uma comitiva sair do Rio de Janeiro para buscar ele lá. E o cara falou, cara, mas é muito longe. Ele falou assim, não, eu vi no mapa, é só um palmo, é pertinho. Pô, é óbvio, né? Você lê e fala assim, não é possível que ele está falando isso, né? Então são alguns trechos, tem outros trechos ali, por exemplo, no carro forte, eles iam de carro forte. Aí o delegado falou assim, ó, a gente pode ir pelo mar. Ele falou, como assim, delegado? Pelo mar? Não tem navio submarino, então o carro forte também vai aguentar. Ou seja, ele era um tremendo de um idiota. Isso é uma crítica às autoridades que Lima Barreto fazia com bastante frequência. Outro tipo de personagens são os idealistas, que são caricatos que buscam a realização de quimeras, de coisas impossíveis, cujo maior exemplo é a figura do Policarpo Quaresma, da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrita em 1915, tá? Que retrata um nacionalista, tá? E o seu triste fim é por conta da decepção que ele viveu diante de tudo aquilo que ele acreditava durante sua vida. É uma crítica ao nacionalismo. Porque o Policarpo Quaresma, ele é um personagem extremamente nacionalista. Ele é muito nacionalista. Então Lima Barreto é nacionalista também. Não é. Ele está exagerando nesse nacionalismo do Policarpo Quaresma, que só consumia aquilo que era do Brasil. Então, uma crítica ao ufanismo nacionalista e ao regime republicano também, porque ele faz uma crítica, em especial, à figura do Marechal Floriano Peixoto. Tá?
Eu vou ler aqui um trecho do livro, mas só para vocês entenderem, o Policarpo Quaresma, ele lutou na revolta da Armada ao lado do Marechal Floriano Peixoto, porque ele pensou assim, cara, ele está representando o Brasil. Mas aí ele viu algumas coisas com a qual ele não estava concordando muito, ele falou para o Marechal, olha só, presidente, tem algumas coisas erradas aqui. Sabe o que o presidente fez? Você está discordando de mim, você vai ser preso. E ele, como assim? E ele foi mandado para o fuzilamento. Ele pensou, cara, o que adiantou minha vida inteira? Porque ele se dedicava a estudar os rios brasileiros, a se alimentar só do que vinha da terra, do Brasil. Essa era a ideia dele. E ele acabou se decepcionando com os seus ideais e com as pessoas. Olha só. E aqui está o triste fim dele. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, ante tudo, brasileiro. Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo, porque ele estava no cárcere, né? Ia para o fuzilamento. E o que tinha ele feito de sua vida? Nada. Olha o arrependimento aí. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também, e agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o. E o que não deixaram de ver, de gozar, de fruir na sua vida, tudo, ele deixou de aproveitar a vida. Não brincara, não pandegara, não amara, todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera tolice de estudar inutilidades. Que importavam os rios eram grandes, pois que fossem. Em que ele contribuiria para a felicidade de saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Então esse é o triste fim, é o arrependimento, é o remorso que ele carrega no fim de sua vida, tá? Ele era extremamente patriota, a ponto de só ouvir músicas brasileiras. Ele só lia livros nacionais, defendia o Rio Amazonas, falava que o Rio Amazonas era maior do que o Nilo, era mais importante que o Rio Nilo. Ele valorizava a culinária brasileira, a cultura tupi-guarani. Ele sugeriu aos políticos que colocasse o tupi-guarani como língua oficial do Brasil. Pô, loucura isso, de tão patriota que ele era. Mas ele se decepcionou com o Marechal Floriano Peixoto. Isso foi um start, isso ligou uma luzinha na cabeça dele para ele perceber que o povo brasileiro, e na verdade toda a nação, não era exatamente como ele pensava, idealizava. Olha a idealização aí. O protagonista cai em si e percebe o quão irracional e utópico fora todo esse tempo. Então, se o romantismo valoriza a idealização, o pré-modernismo critica essa idealização. Nós temos também Monteiro Lobato, que você conhece muito pela literatura infantil. De fato, ele escreveu muitos livros infantis, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, por conta de uma decepção com o público adulto. Ele criou a primeira editora brasileira, distribuía seus livros em farmácia, onde dava, ele estava distribuindo os livros dele. Mas ele acabou se decepcionando com esse público adulto, né? Nessas primeiras obras suas, ele denuncia os problemas sociopolíticos, destacando a zona rural, combatendo a exploração. Ele escreveu Urupês em 1918, que é um livro de contos, com 14 contos. Eu destaco aqui a figura do Jeca Tatu, que pertence a um conto de mesmo nome do livro, Urupês, tá? Ele é símbolo do atraso e da miséria do país. O Jeca Tatu é chamado de urupê. Urupê é um fungo parasita. Porque o Jeca Tatu, daqui que vem a fama de que baiano é preguiçoso, tá? O Jeca Tatu era um baiano que vivia do que a terra dava para ele. Ele não se preocupava, o que tinha ele se satisfazia com aquilo ali, como um fungo parasita. Ele não tinha um trabalho ativo, mas vivia passivamente, tá? Então, ele era um caboclo inadaptável às mudanças necessárias ao desenvolvimento, já que é abandonado pelas autoridades políticas. Ele é abandonado. Ele é, como eu vou colocar daqui a pouco, ignorante e também é ignorado. Ele só é procurado quando o político quer o voto dele. O sentimento de pátria ele é desconhecido. Ele era burro, ele era ignorante. Não tem sequer noção do país em que vive, sabe que o mundo é grande, que há sempre terras para diante,
que muito lá longe está a corte com os graúdos e mais distante ainda a Bahia, onde vem baianos, pernósticos e cocos. Perguntem ao Angélica quem é o presidente da República. O homem que manda em nós tudo. Perdão, o homem que manda em nós tudo? Sim, pois de certo quer ser imperador. Quer dizer, 1918, a República já havia sido instaurada há bastante tempo, há quase 30 anos. Ele achava que o Brasil não era um império, é o imperador que manda na gente. A pessoa que manda na gente, né? Ele é só o cara que obedece. O fato mais importante da sua vida é votar no governo. Ele se sente importante. Vota. Não sabe em quem, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, né, a caneta, arabescando o aranhol de gatafunhos a que chama sua graça, a sua assinatura, seu garrancho, a sua letra feia. Ou seja, esse caboclo aí, ele é ignorante e ele é ignorado. Por quê? Ele não tem conhecimento sobre as coisas, ele só é lembrado quando o seu voto interessa aos políticos. Esse é o retrato do caboclo que Monteiro Lobato traz pra gente. Em uma obra futura, inclusive, o próprio Lobato escreve assim: o Jeca não é assim, o Jeca está assim, o que prova, o que justifica como que ele está sendo ignorado pelo governo. Ele não é assim, ele está sendo assim porque as pessoas têm descaso com ele, o rejeitam. Beleza? Então estudamos aqui Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato como os 3 principais autores pré-modernistas da nossa literatura. Tá bom? Ficamos por aqui então. Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau.